Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lai e se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e já se inscreve aqui no nosso podcast. Oi, gente, sou a Naná e hoje a gente está com mais um episódio de review. Dessa vez, o livro é Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid, que com certeza você já ouviu falar, já conhece. Ela é norte-americana, ela é conhecida por Sete Maridos de Evelyn Hugo, The Jones in the Six e outros desse mesmo universo aí. Esse livro, ele é mais curto, ele tem, eu esqueci, mas é 100 e alguma coisa, é mais assim, puxado mais para um conto ali, uma noveleta, não sei. E esse livro, ele vem nessa narrativa diferente, né? No Daisy Jones é ali meio que um documentário, na Evelyn Hugo é ali meio que uma entrevista, e nesse são cartas. Ele conta a história desse homem, dessa mulher, né, o David e a Carrie, que começam a trocar cartas porque ele descobre que a esposa dele está traindo ele com o marido da Carrie. Aí ele manda uma carta para ela para perguntar se ela sabe. Enfim, ele tentando ali entender o que está acontecendo, e eles começam nessa troca de cartas, eles ficam amigos, e daí vai, né, se desenrolando aí a trama. Isso não é spoiler, tá na sinopse. Mas vai ter spoiler esse episódio, inclusive do que acontece lá no final, né, que é acho que é o ponto alto ali, o clímax da história. Então, se você não leu, pule esse episódio e espere para ler e depois você escuta. Então, seguindo aqui o protocolo de eu ser sempre a primeira a falar, esse livro, o tema central dele é traição, né? Já tá no nome. E aí o David e a Carrie começam a trocar essas cartas, eles vão ficando mais próximos, vão ficando mais ali amigos, acho que mesmo começa a crescer ali uma amizade. E aí, o que eu achei mais interessante é que eu achei que eu fosse achar chato esse livro, não vou mentir. Não é um formato de narrativa que eu leria normalmente, não me chama atenção, não me interessa. Nada contra a autora, pelo contrário, eu vou encher ela de elogios aqui, que eu acho que ela escreveu muito bem esse livro, mas eu não leria normalmente, mas eu não achei chato, eu consegui ler assim continuamente. Eu parei porque eu tinha que fazer outras coisas, mas se eu não tivesse, eu teria lido assim de uma vez. E aí vai desenrolando ali aquela amizade, e aí eles resolvem se encontrar, vão almoçar. E aí ela quer ver as cartas que o marido dela mandou. Mas eu acho que a grande questão aqui, sem querer levantar uma polêmica já levantando, é a questão da traição como plot. Eu sei que tem gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta. E eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Eu acho que eu não ligo. Eu acho que a forma como ela usou criou uma dinâmica nova. Porque geralmente é a pessoa traída que vai e sofre o livro todo e descobre e acaba se relacionando com a outra pessoa, o que eventualmente acaba acontecendo, né, entre eles dois. Mas o final não fica, tipo, eles não dão uma lição, né, dos dois, né, nos cônjuges deles. Eles basicamente se resolvem. E depois disso, cada um segue sua vida. Então, eu acho que é a forma como ela escreveu. Eu preciso terminar o que acontece. Preciso terminar disso que acontece no livro, né? Que eu não terminei. Aí eles vão ficando amigos, vão se aproximando, vão começando a se encontrar toda semana ali, um almocinho, ali uma coisa. Aí tipo, teve uma hora no livro que eu tava bem com aquele emoji da sobrancelha assim, levantada. Eu disse assim, que amizade é essa estranha? Amizades suspeitas, né? Quando ele começa a dizer, marcar encontro, viagem. Você é uma mulher maravilhosa. Viajam, né? Então, o que você merece, não sei o que. E aí eu não sou do time que acha que homem e mulher não pode ser amigos, não, tá, gente? Eu já fui bem próxima de amigos homens e nunca rolou nada. Eu não sou desse time aí, não.
Mas é estranho, ali pelas cartas, sabe? Você não fala aquilo ali pra um amigo seu homem, você xinga ele, entendeu? E aí a conversa vai ficando assim estranha, e aí eu fiquei meio assim, aí eles se encontram lá a certa altura lá no hotel lá, né? Porque eu acho que o marido dela ia viajar, e aí eles resolveram se encontrar no fim de semana. E aí, nesse encontro... Inclusive, essa viagem, eles sabiam que eles iam se encontrar, né? Isso, não tinha nem a desculpa de ser traidor. Eles sabiam que estavam sendo chifrados ali, né? O traidor do Ken com a Janet. Isso. Não, isso é interessante, porque no livro inteiro ali, eles sabem que estão pegando chifre, mas eu acho as reações bem interessantes. Eles não parecem que ficam com muita raiva. Porque geralmente isso é o que acontece, né? A gente vê em narrativa que tem traição, a pessoa fica com muito ódio e tal. E aqui eu não vi tanto isso. Eu sinto mais uma mágoa. Eles ficam muito magoados. Isso reflete, inclusive, na trajetória inteira e tal. E aí, nesse encontro desse fim de semana, eu acho que o que é interessante da narrativa dela aqui é que ela não dá detalhe de nada. São cartas, eles estão escrevendo ali um pro outro, você não sabe o que aconteceu, eles marcam um almoço, e aí na próxima carta ele já tá falando: ai, foi muito bom almoçar com você, sua companhia é muito boa, você não tem diálogo nenhum deles pessoalmente, nem nada. Então você tem que ir ali juntando ali as peças ali, tentando ali entender o que tá acontecendo, mas não é complicado. Você consegue pegar tudo na hora ali. Inclusive nessa hora do hotel, quando eles já voltam da viagem, que aí ele fala que o cheiro do cabelo dela, que ele não conseguia esquecer, e aí ela fala que não consegue esquecer de como ele pegou no cabelo dela, e aí eu disse, sim, foi nessa hora do cabelo que eu fiquei assim, amigos, não ficam pegando no cabelo desse jeito, gente. Ele tava pegando no cabelo dela, ele não é cabeleireiro. E aí, mas você não tem certeza de nada, porque eles não mencionam. Fica só... Isso, eles não mencionam em nenhum momento que fizeram nada, que rolou nada. Já nas cartas que o marido dela troca com a mulher dele, fica mais claro que eles realmente são amantes, que rola ali sexo e etc, etc. Já na deles, não. E aí, quando eles voltam dessa viagem e tal, e aí, de repente, acaba o caso do esposo com a esposa lá, né, dos cônjuges. E termina meio que com uma carta, eu acho que é dele, né? Ele manda uma carta bem longa pra ela, dizendo que ele ia dar outra chance pra esposa dele, porque blá blá blá. E eles têm filhos. E aí é outra polêmica, né? Que é a questão de perdoar o chifre ou não perdoar. No caso dele, eu acho, sei lá, eles têm uns filhos, né? É complicado, gente. Ele fala lá na carta, né, que ele quer dormir na mesma casa que os filhos dele, acordar e tal, e cuidar dos filhos dele e tal. E aí eu acho também que fica meio... A gente tem que levar em consideração também que o período em que se passa a história, né? Sim, era ali nos 70, anos 60, 80, né? Não 80. 60, porque o 80 é o outro, é o Daisy. Não, o Daisy? Não. Ela menciona Daisy. Então Jones, é porque esse livro, ele foi lançado assim. Evelyn Hugo, Evidências, Daisy e depois Malibu e o Harry Soto. Ela menciona a Daisy Jones que ela tá escutando o disco, alguma coisa assim. Sim, e eles falam por alto, né, da carreira da Evelyn também. E aí... Ela faz essas... Ele perdoa. Mas basicamente é isso, é nesse período. Ele perdoa a esposa dele, por quê? Porque eles têm filhos. E fica bem claro ali no que eles estão falando ali que foi um erro que ela cometeu, né? Não é como se ela não amasse o marido dela e tivesse se apaixonado pelo outro cara. Foi mais uma questão daquela coisa de você se casar e aí o casamento vai ficando morno, a mulher fica carente, o cara não percebe que a mulher tá carente, e aí ela vê ali um cara que dá atenção pra ela. Foi pelo menos o que eu entendi, tá? Não tô justificando traição não, gente. Pelo amor de Deus, eu não concordo, não. Mas é compreensível de um certo ângulo. E aí ele perdoa ela. Só que no caso da Carrie, é outra questão, porque lá o marido dela já vinha traindo ela com outras mulheres, antes dele conhecer ou dele trair com essa esposa do outro, né? E aí ela não perdoa, ela se separa. E o livro termina com ela mandando uma carta, acho que 2 anos depois, 1 ano depois. E ela manda essa carta e no final ela diz que
é que ela teve um filho, uma filha dele, do David. E aí eu fiquei... Então, realmente, eles transaram lá no hotel. E aí, só que aí termina aí, não te dá detalhe nenhum. Ela disse que se ele quiser algum dia procurar ela pra ver a menina e tal, mas ela meio que dá a entender que não precisa, porque a menina tá sendo muito bem cuidada, etc, etc. E aí você fica livre pra imaginar se ele procurou ela ou não. Eu gosto de imaginar que ele não fez isso. Que ele seguiu a vida dele lá com a esposa dele e os filhos dele, e deixou ela seguir a vida dela sozinha. E aí, o que eu ia falar? Sim, eu gostei de como ela contou essa história aqui, porque, inclusive, eu já vi outras pessoas falando disso, que a Taylor Jenkins Reid, ela é muito boa em construir personagens que você se conecta. Sim. E eu acho que ela faz isso aqui muito bem, porque você não tem muitos detalhes dessas pessoas aqui, porque elas não estão conversando pessoalmente. São só cartas. Mesmo assim, eu consegui me conectar ali com eles, me importar com eles, ficar curiosa com o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Toma partido, né? Toma partido deles. Meu Deus, o que ela tá sendo traída, coitada. Ela casou muito nova, né? A gente fica meio que com pena ali dela, da situação dela. E eu acho que a melhor parte desse livro é justamente isso. E eu acho que eu posso falar a mesma coisa também de quando eu li Evelyn Hugo, apesar dela não ser uma personagem que você goste. Você fica meio assim, né, de gostar dela, porque ela é meio canalha, né? Mas eu fiquei conectada com ela em muitas situações ali, que eu fiquei pensando, será que eu faria isso? Será que eu não faria isso? Então, eu acho que ela é realmente boa em fazer essa altura. E aí, de novo, a questão da traição. É um tema que, se ficar mal feito... A questão é que a maioria das pessoas usa esse tema pra outra coisa, tipo, pra desencadear uma outra coisa. Como é que eu posso explicar isso? Geralmente não é como se fosse um recurso, né? É um recurso, não um plot. Geralmente não é o tema central da coisa, a traição. E aí eu tenho a impressão de que muitas vezes as pessoas usam só pra justificar alguma coisa e eu acho que fica meio jogado, meio... A gente já falou de traição em outro livro esse ano, que foi o de Instruções para Dançar, né? Que o pai da menina, da protagonista, trai lá a mãe dela e tal. Sim, naquele caso ali eu não achei que ficou mal feito, não. Eu achei que eles usaram bem. É porque a gente pega o pós, né? A gente pega o depois da traição. Aqui a gente tá pegando durante. Isso. Então tem umas fases e tal. E tem a complexidade de que ele casa e quer que as filhas participem do casamento. E tenha toda a experiência e tal. Que a gente deixou as nossas opiniões sobre isso lá no outro podcast. E aqui não, aqui a gente lida com a Carrie, no máximo, a Carrie tendo uma conversa bem sincera e se impondo, né, com o cara, dizendo não, acabou, e como eles não têm filhos, né, eles botam um ponto final e fica por isso mesmo. Que a questão desse marido dela é que ele vinha traindo ela já há muito tempo. Inclusive ele fala lá que não é monogâmico, né? Inclusive não tem nada a ver com chifre, tá, gente? Não ser monogâmico. E ele dá essa desculpa lá. E eu acho que também no Instruções para Dançar, acho que pelo menos eles não deram a entender isso, né? O que ela deu a entender ali foi que ele se apaixonou mesmo pela outra mulher. Não que ele vinha traindo ela há muito tempo. Então eu acho que talvez esse seja o X aí, né, da questão. Quando é que ela realmente, no caso lá dos Instruções, ele realmente se apaixonou. E nesse caso aqui, esse marido da Carrie, não, ele era só mesmo um babaca. Mas enfim, concluindo meu pensamento. Eu gostei, eu achei que seria chato, mas não foi. Eu consegui terminar logo, assim, em 2 dias eu terminei. E o final lá me pegou de surpresa, eu não imaginava. Eu imaginei que eles fossem ficar juntos, não sei porquê. Em alguma certa altura eu achei que eles fossem acabar ficando juntos. Eu também. Mas aí ela subverte ali, né, a expectativa. Então eu gostei do livro. Acho que eu não tenho nenhuma crítica pra fazer, não. Como eu disse, não é um gênero que eu gosto, que eu leria normalmente. Mas esse ano eu li muito livro que eu normalmente não leria, por causa do podcast. E eu gostei do livro.
no geral. A gente tem pegado uma trilha cindido por caminhos, né, jamais desbravados, então, pela gente, no caso. Esse é um livro que eu jamais teria lido normalmente. Uhum. Não, o caso que eu peguei pra ler é porque é justamente da Taylor Jenkins Reid. Um dos meus livros favoritos da vida é o Daisy Jones. E quando eu soube desse, eu resolvi ir atrás, né? Porque eu já tinha lido até então a trilogia, né? Que voltava ainda a lançar Harry Potter. E eu não tava muito afim de ler os livros anteriores dela, que são mais romance. Então eu fui atrás desse. E eu também tive essa mesma experiência de pegar, quando eu abri, formato de carta. Aí me deu aquela dor, sabe? Ai, meu Deus do céu, isso vai ser um saco. Porque sempre, na minha cabeça, né? Ao menos das minhas outras experiências com livros que são em formato epistolar, é sempre uma divagação nada a ver no meio da carta. Não sei se essa é uma constante ou se foram os livros que eu peguei, mas aqui do nada, não, porque o pôr do sol é bonito, e isso me lembra os anos da minha juventude, parará, 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 e começa a vir um bando de coisas, sabe? Que nada a ver. Que na vida real você não escreveria isso numa carta para outra pessoa. Eu nunca escrevi uma carta para alguém. Aí eu fazia isso em exercício de escrita mesmo, mas enfim. Eu nem sei como é que escreve carta pra alguém. Eu acho que eu nunca escrevi um e-mail pra alguém, assim, formal. Formal? Não, eu mandava os Cara, formais eu mandava formais por causa do laboratório, né, que eu trabalhava e tal. Mas, assim, fora desse contexto, eu não lembro de mandar nada. Mas, enfim, fora disso, eu já tinha experiência de escrever diário, carta e tal. Mas é uma coisa muito mais pessoal e que funciona de acordo com cada pessoa. Mas voltando para a questão do livro, é que a maioria das cartas, dos livros que tem isso, e isso sempre me pega, essa parte da divagação no meio da carta, porque, putz, dependendo da época em que foi escrito, pesava, né? Aqui essa história, ela se passa nos anos 60, eu acho, né? Que Evelyn Hugo é nos anos 50, eu acho que então ele é nos anos 60 e 60, quase 70. Eu acho que é por aí. Porque, se eu não me engano, o Daisy Jones é 67, 68, até os anos 70 cravado. Até 75, por aí. Enfim, então, tipo, se eu não me engano, tinha um negócio de que cobrava pelo peso da carta ou pela quantidade. Eu lembro que que ele tinha um lance de que se fosse telegrafar uma mensagem para outra pessoa, você pagava pelo número de caracteres. Então, eu imagino que tinha algum lance, com certeza, com carta, né? Quanto mais pesada, deveria ser mais cara. Aí tu vai escrever hoje, 5 páginas. Eu acho que até hoje é pelo peso. Eu lembro que... Aí no meu auge... Aquelas bem informadas. No meu auge de... Quer dizer, no meu auge de fã de K-pop, que eu troquei photocard com uma colega minha, foi no peso. Coloquei um photocard só, enrolei assim num papelzinho pra ficar mais protegido. E enviei pra ela, e ele pesou, o cara lá do correio. Eu não sei carta normal, né, naquele envelope de carta e tal, se é a mesma coisa, mas eu acredito que sim, faz sentido. Não sei, gente, as pessoas mandam cartas hoje em dia? Então, as pessoas ainda mandam cartas, fica um mistério, né? E aí tu imagina, né, 7 páginas de carta, só falando do pôr do sol, nem fodendo. E aí aqui, esse é o ponto, aqui não tem. Aqui eles estão debatendo o problema deles, aqui eles estão contando da vida deles. Eles dizem, cara, deu muito ruim, eu acho que tá rolando uma traição entre os nossos cônjuges. Eu peguei uma carta no bolso do meu marido, falando com a sua esposa, e tarará, tarará, peguei o endereço, aconteceu isso, ele é assim e tal. E aí eles começam a travar um diálogo, que se a gente for parar pra pensar, é um tipo de diálogo emergencial que você trocaria numa DM de uma pessoa. Sério, eu lembrava muito daqueles casos, sabe, que você conhece fulano aqui, não sei se você já viu esse tipo de print passando na timeline. Você conhece fulano aqui? Sim. É porque ele tá te traindo com fulano de tal, eu vi, sabe? Nossa. Então aquele clássico, né? Fulana que mora não sei aonde, seu namorado que pegou o viação 110 às 8 horas, ele tá te traindo.
Então, mas eu só lembrava disso quando eu lia o livro, sabe? Porque eu sentia a mesma energia, sabe? Do primeiro capítulo, quando ela vai contar pro David que eles estão sendo traídos, eu sentia a mesma energia desse tipo de tweet. E eu só lembrava assim, meu Deus, ela tá... é porque não tinha Twitter nessa época, então o jeito ela era mandar carta. Eu não sei se eu faria isso, cara, eu não faria isso. Sei lá, eu resolveria meu BO sozinha. Ah, não, eu contaria. Até porque eu tenho um gêniozinho de barraqueira. Eu iria espalhar, cara, eu ia mas botar a boca no... E se essa mulher mata o marido dela? Aí, problema não ia ficar com a dele. consciência Bitch, pesada. já diria a Rihanna, Mendal. Mas, cara, quem te traiu foi o teu marido. A tua esposa, sei lá. E não o outro cara. O cara é problema dela lá. O teu problema é esse aqui. E se ela mata o cara lá, você não ia ficar com a consciência pesada? Ah, não sei, eu não faria isso, não. Bom, eu ficaria preocupada se eu seria cúmplice, né? Mas, sei lá, cara. Aí eu comentei isso no episódio do Lições. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito, muito, muito problema com traição. Sério, pra mim é uma coisa muito perigosa. Eu até falei com uma amiga recentemente, papos assim de vida rotineira, que eu tenho raiva de gente talarica. Eu tenho uma raiva, assim, potente de gente talarica. Principalmente a talaricagem acontece ali, sabe? Não tinha motivos pra acontecer e vai lá acontece, sabe? Tipo o caso aí da Janet com o David, que ela vai e trai assim, de boa. Ah, eu tava entediada e eu te traí. Pô, mano, não era mais fácil sentar e conversar? Sabe? Precisava trair pra você chegar e, sabe, quebrar a monotonia. Eu fico meio bolada com isso. Disso, né? Outros tempos. Eu acho que hoje em dia... a gente tem que lembrar também isso, né? Que era dos anos 60 e tal. Hoje em dia é muito fácil rolar uma DR. Você senta com o seu cônjuge e fala que você não tá feliz. A gente até terapia de casal. Mas Sim, eu ia dizer isso. Que se fosse hoje em dia, iam uns 4 pra terapia de casal, com certeza. Mas há 50 anos atrás, a gente não tinha isso. Era loucura. Tinha que ficar caladinha na sua e aceitar. Pois é, gata. E aí é isso, assim, esse tema eu me peguei muito por causa disso, sabe? Que eu não esperava, o famoso não tava esperando, recebi tudo. Eu gosto muito. Me surpreendi. Eu gosto muito da Taylor Jenkins Reid, porque os livros dela, né, esses atuais, assim, né, do Evelyn Hugo pra cá, são uma grande fofoca. E então, é um bafafá, tipo, é um drama, é tipo a atriz que tava desaparecida por muito tempo, não dava entrevista pra ninguém, resolveu abrir a boca e contar tudo, inclusive os crimes que ela cometeu. Aí aqui, Daisy Jones. Ah, ninguém sabe como essa banda acabou, mas a gente vai fazer um documentário onde eles vão contar desde o começo até literalmente o fim da banda e a gente vai saber todos os barracos de bastidores. Então, tipo, todos os plots dela envolvem uma fofoca. E aqui tem um grande sabor de uma fofoca ali, parece aquela coisa assim, de vizinho, sabe? E tu nem sabe, fulano traiu ali, fulano traiu fulana. E adivinha com quem? Com outra pessoa casada. Parece que ela tá contando assim, sabe? Então eu gosto muito dessa pegada que ela tem nos livros dela. E eu acho que a única coisa que eu não gostei, e aí, novamente, aquelas questões e tal, tem que levar em conta o ano em que se passa a história, mas eu fiquei muito bolada dele decidir ficar... Não porque, tipo, ele ainda amava Janet, mas porque ele amava o casamento deles. Então a gente tem aqui aquela coisa de eu não quero ficar longe dos meus filhos, eu quero ver meus filhos crescerem, eu vou dar uma segunda chance pra ela por causa disso e aquilo. E eu ficava, guarda compartilhada, querido. Mas eu acho que isso não era uma coisa dos anos 50. Mas isso não era uma pegada, sabe também, não era algo da época. Eu convivi, meus pais ainda são casados, mas eu convivi com crianças e adolescentes que têm pais separados. E, cara, afeta a criança demais. E eu acho assim, claro que você não... com segurança porque eu sou filha, né, de pais separados e tal. Então será que você não sacrificaria a sua felicidade pela felicidade do seu filho? Por mais assim, por mais uns 4, 5 anos? É porque depende, cara. Porque aqui, assim, falando agora, né,
a minha experiência e tal. É porque o meu pai deu no pé, né? Quando ele se separou da minha mãe, ele se divorciou não só da minha mãe, como de mim e sumiu. Então, tipo, já foi aquela questão toda de homem que some, ignora o filho e pá. Aqui não, aqui a gente tinha um pai que ele tava muito preocupado com a criança. Mas, com as cara, crianças, no caso, no plural. Então eu achava que ele não ia assumir. Eu não acho que ele. Eu acho que muito provavelmente ele iria criar essas crianças. Eu acho que seria mais ou menos essa pegada. Mesmo assim, mesmo que ele tentasse ser um pai presente, mesmo estando separado dela, ele ainda ia ficar faltando alguma coisa. Fica porque eu vejo isso de perto aqui na minha casa. Por mais que ele tente estar presente, sempre que tem uma folga, vai ver, visita e pergunta o que dá presente, etc. Ainda faz a falta. E, sei lá, cara, eu não tenho filhos, nem pretendo, nem quero me envolver nisso. Mas eu acho que nesse caso específico dela, porque o casamento deles não era tóxico, não era abusivo, não tinha agressão verbal, nem física, nem nada. Ela cometeu esse erro, ela traiu ele, cometeu esse erro, reconheceu, ela confessou, inclusive, né? Não foi nem que ele teve que enfrentar ela ali, não, ela confessou ali depois e tal, se arrependeu, etc. Eu acho... E pediu desculpas, né? Ela ainda pede desculpas pra ele e pede uma segunda chance. Então eu acho, desse caso em específico, eu acho que merece sim uma segunda chance. Eu tô falando nesse caso específico, tá? Eu não sei se eu faria isso, talvez eu não faria. Eu sou um pouco egoísta, eu penso em mim primeiro. Mas é aquelas, né? Não tenho filho. Então, sei lá. Eu sou muito faca na caveira, cara. Eu ia pedir o divórcio, eu ia pedir aquele divórcio litigioso, sabe? Pedindo cada moeda e tal. Então, mais uma vez, nós caímos aqui nos gostos pessoais, né? Quando se trata desse tipo de assunto. Sim. Mas o livro é bom. Sim, o livro é bom. Eu acho que, inclusive, foi uma das poucas leituras que eu tinha dado uma nota alta, porque eu peguei esse livro, eu não lembro se foi pra ler no final do ano passado ou no começo desse ano, mas eu lembro que foi assim. Eu li, não esperava nada, recebi tudo, né? Recebi fofoca de qualidade. Mas assim, essa parte final foi só a única coisa, sabe, que me quebrou, assim, meu Deus, por que você tá voltando pra essa mulher, sabe? Mas tudo bem, aquilo, contexto e tal, a época. São vários fatores, eu acho que é muito pessoal isso. Sim. É uma questão muito complicada. Sim. E a gente tem que ver também que tem um lance dessa subversão desse final. Sim. A gente começa a analisar, depois de ler alguns livros da Taylor, que ela tem esse padrão de quebrar essa expectativa, sabe? Você acha que sabe como vai terminar o livro e no final ele termina de outro jeito. Então, por exemplo, Evelyn Hugo me pegou naquele final, né? Não vamos dizer o que acontece pra não dar o spoiler aqui, porque a análise não é de Evelyn Hugo. Durante todo o livro, ela te deixa esperando por uma coisa grande. Você só sabe isso, alguma coisa. Essa velha tá escondendo alguma coisa. Sim. Mas você não imagina que é aquilo. Eu, pelo menos, não conheço ninguém até agora que previu aquele final. Então, essa expectativa é legal. Sim, super. Ela faz a mesma coisa também em Daisy Jones, ela pega ali pelo pé e você fica, opa, sabe? E também rola uma dessas em Malibu Renasce, então, tipo, é o padrão dela, sabe? Vai chegando no final, tu diz, aqui tá vindo o plot twist, vamos nos preparar. E ela faz muito bem, né? Ela faz muito bem. O meme da Bella Boscov, ela é a queridinha? É a queridinha, mas é a queridinha porque ela é boa, né? Porque ela é boa. Sim. É bem isso mesmo. Então, tipo, é isso, sabe? Apesar dele ser um bem curto e eu ficar me perguntando, meu Deus, mas o que ela fez da vida dela? E como foi que ela criou essa criança sozinha? Mas quer saber? Ela dá uma dica, assim, no final, que ela diz assim, a minha vida agora vai ser mega diferente, mas eu controlo ela. Então, tipo assim, ela tá nem aí os perrengues que ela vai passar. É muito nova, né? Tem que ter 32 ali quando termina o livro, né? Sim, tipo... E desde que ela casou depois que ela sai do colégio, né? Se eu não me engano. 21, pelo que eu lembro. 21. Então, mais ou menos um pouquinho. Ela tinha alguns anos depois do colégio. Ela largou a faculdade. Tipo, ela chegou a entrar na faculdade e largou pra casar. Olha aí. Então, tipo, ela passou a vida toda dela voltada pra esse casamento. E agora ela
a partir dali daquele finalzinho, na última carta, a gente entende que ela tá vivendo a vida que ela escolheu, do jeito que ela escolheu e etc. Isso, por isso, Então, que, a gente por isso acaba- que eu disse que eu gosto de imaginar que ele não foi atrás dela. Que ele deixou Sim. as coisas assim. Cada um vivendo a sua vida do jeito que escolheu. Sim. Eu acho melhor. Pra não complicar as coisas, né? Uhum. Eu acho, até ela fala, né? Eu não preciso que você venha da tela. A gente tá bem sozinhas. Então, tipo, é bem legal porque ela acaba dando um. Então, essa daqui é a primeira produção independente Dos anos 60. Então é bem assim, eu gosto desse final, eu gosto do jeito meio agridoce, sabe? Dessa incerteza do que vai vir, mas ao mesmo tempo dizendo, não, é incerto, mas ela tá bem, sabe? Então eu gosto muito, e sei lá, eu acho que não tem muita coisa a reclamar, sabe? Não tenho o que dizer. Então vamos às notas. Como eu falei, eu também só falei bem, só fiz elogios aqui, né? Rasguei seda aqui pra Taylor. É minha amiga, já tô chamando ela de Taylor. Então, eu dou 5 estrelas. Eu realmente não esperava que fosse gostar. Mas eu gostei, então eu dou 5. Cara, eu quero lembrar quantas estrelas eu dei na época. Não precisa, dá agora. Aqui, Dá agora? Lembrando agora. Agora, ao vivo. Isso. Cara, eu acho que eu fico com 4,5 só porque eu tenho birra daquele final. Só porque tu não gosta de gente que bota chifre nos outros. É só porque... Não, porque eu não gosto de gente que dá uma segunda chance pro chifre dos outros. Esse que é o meu problema. Ah, bom. Meu problema não é nem a traição. Meu problema é a pessoa insistir no erro. Tudo bem, então justo. É isso. É justo. É uma coisa muito pessoal mesmo. Uhum. Cada um sabe da sua vida, né, de si, das suas circunstâncias. Mas é isso, gente. Obrigada por você que escutou até aqui. Não deixe de curtir o vídeo se você estiver no YouTube. Faça download do episódio se você estiver no Spotify ou no Google Podcast. Compartilhe o link com algum amigo que você saiba que gosta desse livro, ou que gosta dessa autora, ou que gosta do nosso conteúdo em geral. E é isso. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada por nos ouvir. Aquilo, dá um joinha, dá as estrelas, dependendo de onde você estiver ouvindo. A gente tá aqui todo final de semana, trazendo algum conteúdo literário, seja comentando de escrita, livros, ou qualquer coisa entre os dois. E é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.